Cheguei aqui no final, trabalhei todos os meus bloquinhos, tá? E fiz meu último bloquinho aqui, ó, direitinho. Agora eu vou fazer essa parte aqui com vocês. É só uma repetição, tá? Ponto sobre ponto e o aumento aqui. Só que agora nós estamos do lado direito. E então o aumento vai ser aqui no lugar certinho, tá bom? Uma corrente de intervalo. Ponto sobre ponto. 2, 3, 4. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Os cachorros aqui estão super agitados hoje. Tem muita gente aqui na rua, né? Horário que as crianças saem da escola. Tem 2 escolas na rua da minha casa. Então, horário que as crianças saem da escola, os cachorros ficam agitados, tá? Desculpa o barulho aí. Trabalhei todos os pontos e fiz meu aumento aqui no final. Tá? Então, vai ser só aquela mesma repetição. 2 correntes de intervalo, ponto sobre ponto e o aumento. 2 correntes de intervalo, ponto sobre ponto e o aumento. Vou fazer aqui meus 6 aumentos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, do outro lado, e vamos fazer a mesma repetição. Só para lembrar vocês esse comecinho aqui, ó. Uma corrente de intervalo. Um ponto aqui em cima desse ponto alto. 2 aqui nesse espacinho, que aqui é o bloquinho fechado, né? Ó, um ponto alto aqui. E vou seguir fazendo os bloquinhos do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, tá? Vou fazer todos os meus bloquinhos aqui. E volto aqui, ó, quando chegar perto desses pontos altos aqui, eu volto com vocês, pra gente finalizar esse pedacinho. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, aqui no último espacinho, eu coloco só 2 pontos altos, igual eu fiz lá no começo, e sigo ponto sobre ponto, ok? Desculpa, pessoal, parei aqui porque minha cachorra entrou desesperada aqui. Então, fiz os 2 pontos aqui, né, no espacinho. Agora, eu vou terminar ponto sobre ponto aqui, até chegar ali no final. Ok? A próxima carreira vai ser a última desse jeitinho que a gente tá fazendo, com bloquinhos de 3. Depois, nós já vamos fazer... ó, até aqui na correntinha tem um ponto, tá? Não esqueçam. Então, a última carreira vai ser essa mesma sequência. Vira, tá? Sobe 3 correntes, pula o primeiro furinho, vai para o segundo, porque senão a sua peça começa a entortar. Trabalha todos esses pontos aqui, 4, contando com a corrente, né? 5, 6, 7 pontos altos. Trabalhou aqui os 7 pontos altos, faz uma corrente de intervalo, vai para o primeiro espacinho e trabalha seu bloquinho de 3. Então, essa carreira aqui eu vou explicar pra vocês, que senão o vídeo fica muito longo, ele já tá super longo esse vídeo. Hoje vocês estão vendo a manguinha da minha blusa aqui, porque aqui em São Paulo tá muito, muito, muito frio, demais, demais, demais. Eu estou gravando à noite, tá? Porque é quando eu tenho tempo. Então, aqui você vai fazer os bloquinhos de 3 com uma corrente de intervalo, até fazer todos os espacinhos, tá? Quando chegar aqui nesse último espacinho, eu volto com vocês, dou mais uma explicaçãozinha e a gente fecha essa carreira para mudar um pouco, tá bom? Então, segue bloquinhos de 3 com uma corrente de intervalo. Quando chegar aqui nesse último espacinho, eu volto. Cheguei aqui perto da parte já dos aumentos, faço uma corrente nesse ponto alto aqui, ó. Eu faço um ponto alto, pulando esses 2, né? Igualzinho a gente tá fazendo nas outras carreiras. Uma corrente. Agora, não pode esquecer que estamos do avesso, ó. Então, o aumento é aqui, tá vendo? Tem que prestar bastante atenção quando estiver do avesso, tá? Que o aumento é aqui no primeiro ponto. Tá bom? 2 pontos. Vou dar a sequência de ponto sobre ponto. Igual a gente tá fazendo nas carreiras anteriores. Ponto sobre ponto, 2 correntes. O primeiro ponto aqui é o aumento. Ponto sobre ponto, 2 correntes, primeiro ponto é o aumento, dá a sequência usando todo esse padrão. Chegando aqui, ó, você vai fazer uma corrente, um ponto alto, uma corrente e segue todos os bloquinhos, tá? Até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá? No finalzinho da carreira, no último espacinho aqui. Então, não esqueça, trabalha todos os aumentos bonitinho,
Quando chegar aqui do outro lado, que o aumento é sempre no primeiro, né? Uma corrente, um ponto alto aqui no primeiro, uma corrente e os bloquinhos de 3, tá? Dá a sequência, quando chegar lá no final, eu volto com vocês, pra gente mudar o rumo aqui desse tapete. Cheguei aqui do outro lado, trabalhei o último espacinho aqui, uma correntinha, pulo 2 pontos aqui, que são esses 2 pontos que tá no último, e ficaram 7 aqui. Então, vou finalizar esses 7 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? Ficou assim. Vira o trabalho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou subir 3 correntes, vou pular esse primeiro furinho, vou para o segundo e vou fazer ponto sobre ponto. A carreira toda, tá? Onde tem ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto em cima dele. Ok? Aqui já apareceu uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Onde tem esses 3 pontos altos, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, essa carreira aqui não tem segredo nenhum, tá? Só na curva ali que a gente vai fazer uma modificação. Então, aqui onde tem corrente é um ponto, ponto sobre ponto. Um ponto, ponto sobre ponto. Você vai fazer até terminar aqui, ó, os bloquinhos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, trabalhei toda a minha lateral aqui, ponto sobre ponto, né? Aqui onde tem uma corrente também é um ponto. Aqui também você vai seguir ponto sobre ponto, não vai ter nenhum aumento, tá? Vou fazer aqui com vocês, é ponto sobre ponto. Só naquela parte das 2 correntinhas, que nós vamos fazer naquele espacinho 3 pontos altos, tá? Que é pra não emborcar o nosso pé do vaso, tá bom? Então, aqui você vai seguir ponto sobre ponto, não tem aumento essa carreira. A única modificação aqui é quando chegar as 2 correntinhas, ó, tá vendo? Chegou as 2 correntinhas, é só ponto sobre ponto. Dentro das 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3, ok? Vou dar o segmento aqui, ó, de ponto sobre ponto. Só no espacinho de 2 correntes que nós vamos trabalhar 3 pontos altos, tá? Ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Ponto sobre ponto, 3 pontos altos. Ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra gente seguir ponto sobre ponto de novo, tá bom? Então, é só nas 2 correntinhas. Acho que aqui eu nem preciso voltar, é só ponto sobre ponto. Onde tem uma corrente, um ponto. Onde tem um ponto alto, tá vendo, ó? Você vai dando o segmento direitinho, igualzinho aqui do outro lado, tá? Eu só queria explicar para vocês mesmo que aqui onde tem 2 correntes são 3 pontos altos. E o restante é tudo ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, fiz até meu último ponto alto aqui. Deixa eu arregaçar minha manga aqui para não ficar aparecendo muito. Cheguei aqui no final, né, ó. Fiz meu... Ai, virou o fio. Fiz meu último ponto alto aqui em cima da corrente. Viro o meu trabalho. Agora, a gente vai dividir... para fazer o bico, tá bom? Dividir as partes para fazer o bico. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, vou pular esse primeiro furinho, vou para o segundo e vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu vou ficar com a quantidade aqui de 3 pontos, contando com as 3 correntes do começo. Vou fazer 1, 2 correntes, vou pular 2 espaços, vou no terceiro e vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. 1, né? Já fiz 1. 2, 3, 4, 5, ponto sobre ponto, tá? 6, 7 pontos altos. Sempre confere direitinho, porque para dar certinho, tá? Essa carreira da divisão para o bico ficar bem bonito. 7 pontos. 2 correntes de intervalo, pulo 2 pontos de base. E vou fazer de novo a sequência de 7 pontos. Então, aqui nessa parte reta aqui, antes de chegar na parte redonda, eu fiz até uma marcação aqui, ó. Porque é aqui que a gente vai parar, ó, tá vendo? No finalzinho aqui da parte reta. Eu vou fazer essa sequência para não ficar muito longo o vídeo, tá?
Mas eu tô achando que eu vou ter que dividir em duas partes esse vídeo, tá bom, pessoal? Porque pra não ficar muito longo, fica ruim de carregar e demora muito pra ir pra subir aqui pra plataforma, tá bom? Então, eu vou fazer 7 pontos, 2 correntes, pular 2 espaços. 7 pontos, 2 correntes, pular 2 espaços. Até chegar aqui na parte redonda aqui, onde tem os aumentos. Quando chegar aqui, ó, eu vou contar com vocês quantos espacinhos a gente pulou 2 pontos, tá? Porque na parte redonda a gente vai pular um ponto só. Então, você dá essa sequência de 7 pontos, 2 correntes pulando 2 espaços, e eu encontro com vocês aqui, ó. Quando terminar aqui essa carreira de bloquinhos aqui, ó, quando terminar aqui esse desenho, antes de começar no aumento, eu volto com vocês. Trabalhei todinha aqui a minha parte reta, ó, até chegar perto do onde tem esses formatos aqui que parece uma pizza, tá? Eu fiz, ó, de espaços, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços pulando 2 pontos, tá? Eu coloquei essa marcação aqui, porque aqui é esse ponto aqui, ó. Antes de começar a parte dos aumentos, ó, esse pontinho aqui, ó, onde pegou aqui em cima dessa uma correntinha, aqui a gente vai pular uma vez só, um ponto só, quer dizer, a gente vai fazer 2 correntes e vamos pular só um ponto agora, na parte redonda todinha, tá? Então, vamos continuar fazendo 7 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Só que agora nós vamos fazer 2 correntes e vamos pular só um ponto de base. Vamos no segundo e vamos começar novamente a sequência de 7 pontos, tá? Então, aqui na parte redonda todinha, a gente vai fazer assim, pulando um ponto só, mas continua fazendo 2 correntes, tá? Vai fazendo toda a parte redonda. Quando chegar aqui, ó, perto da onde tá a parte reta, eu volto com vocês. Aí, a gente vai contar quantas vezes a gente pulou um espacinho só, tá? Então, aqui na parte reta foram 6 espacinhos, pulando 2 pontos. E quando eu terminar aqui, quando chegar aqui, ó, a gente vai contar juntos quantos espacinhos eu pulei um ponto só, ok? Cheguei aqui, ó, fiz toda a minha parte redonda, ó, pulando um espacinho só, mas continuei com 2 correntes. Aí, eu fiz, ó, eu coloquei a marcação aqui pra gente não se perder, tá? Eu fiz pulando uma vez só, 1, 2, 3, deixa eu ver se tá vendo minha mão direitinho, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fazer o último aqui, ó, que é o de número 11, vou fazer aqui já entrando pra parte reta, tá? Pulando um ponto só. Depois, nós vamos continuar igual do outro lado, fazendo 7 pontos e pulando 2 pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto só. E aqui do outro lado vai ficar igualzinho o primeiro lado ali que nós fizemos, fazendo 7 pontos altos. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ó, ficou bem bonitinho. Fazendo 2 correntes e pulando 2 pontos de base na parte reta, para ele não dar babado aqui no nosso tapete, tá? É só nessa carreira aqui que você tem que prestar bastante atenção, para ela ficar certinha e depois o bico vai ficar bonitão. Agora, as outras carreiras agora são rapidinhas de fazer, tá? Pra gente finalizar o nosso tapete de pé do vaso prático do Gui. Então, eu vou continuar aqui fazendo meus 7 pontos, 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, que vai sobrar só 3 pontinhos, igual lá no começo, que a gente começou com 3 pontos, tá? E vai ficar a mesma coisa, 6 espacinhos, pulando 2 pontos, tá? Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei meus últimos 7 pontos. Pessoal, se vocês escutarem algum barulho de fogos de artifício aqui, é porque eu tô gravando num domingo, tá? E tem jogo hoje, então os vizinhos estão bem contentes aqui, tá? Eu não sei quem tá jogando, mas tá tendo jogo, tá? Cheguei aqui, fiz os 7 pontos. É porque meu marido não gosta de jogo de futebol, por ele só curte Fórmula 1, então eu não entendo de futebol. 7 pontos, 2 correntes. Pula 2 pontos de base, só sobraram 3 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu dar mais uma diquinha pra vocês. Se sobrou um pontinho, ficou um pontinho a mais, porque a gente não sabe, de vez em quando o crochê ele tem mágica. Ele sobra um ponto ou falta um ponto, não tem problema, tá? Não vai interferir se aqui ficar 4 pontos ou ficar só 2 pontos no final. Não interfere no bico de vocês, dá pra disfarçar bem, tá bom?
Viro o meu trabalho. Agora, nós vamos fazer carreiras em volta, porque a gente vai ter que fazer acabamento aqui nesse meio, tá? A gente não vai virar mais o trabalho. A gente vai dar a volta, vai passar por aqui e vai voltar aqui de novo, tá bom? Então, aqui é o seguinte, nós vamos fazer 3 correntes, 2, 3 correntes. Vou pular o primeiro furinho, vou para o segundo. Aí, aqui... nós vamos fazer um leque, mas eu não vou fazer corrente de intervalo porque o espacinho tá bem pertinho. Então, eu vou colocar só um ponto alto dentro do espaço, 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto dentro do espaço, tá? Então, não tem corrente de intervalo aqui. Laço meu fio, vou pular 2 pontos de base, ó, 2 não, né? Eu vou pular um ponto de base. Aonde tinha 7, nós vamos ter 5 pontos. Eu quis dizer colocar no segundo ponto, falei pular 2, não é 2, é pular um só. Ó, aqui vamos trabalhar só 5 pontos. Então, a gente vai pular o primeiro daqueles 7 e o último. 5 pontos. Laço meu fio, vou pra dentro do espacinho, trabalho um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Se sua corrente é muito grande, pode colocar só 2, tá? A minha é pequenininha, ó. Tá bom? Pode colocar só 2, não tem problema. Laço meu fio, pulo o primeiro da base de 7 pontos e continuo fazendo os pontos altos aqui, ponto sobre ponto, até ficar 5 pontos só. A gente vai trabalhar os 5 pontos do meio, pulando o primeiro e o último, tá? Vai ficando assim a base do nosso bico, tá bom? Vou dar sequência aqui, fazendo meu leque simples de 1 ponto, 3 correntes e 1 ponto, 5 pontos altos. 1 ponto, 3 correntes e 1 ponto, 5 pontos altos. Até chegar naquela marcação que nós colocamos, onde a gente pulou um pontinho só, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso aqui, sem nenhuma corrente de intervalo aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Aqui nessa parte aqui, onde a gente pulou um ponto só, vai mudar um pouquinho, que vai ter corrente de intervalo, tá bom? Mas eu vou fazer aqui as minhas... os meus lequezinhos de 5 pontos e já volto com vocês quando chegar aqui. Cheguei aqui perto da marcação, trabalhei meus 5 pontos altos. Aí, aqui onde a gente pulou um só, tá vendo? Aqui a diferença vai ser assim, vai ter uma corrente, um ponto alto, 3 correntes de intervalo e mais um ponto alto. E antes de fazer os 5 pontos, uma corrente de intervalo. Pula um ponto de base e trabalha a mesma sequência de 5 pontos altos. Então, aqui na parte redonda, aonde a gente pulou um ponto só, todos os espacinhos aqui de um ponto só, vai ter uma corrente antes e uma corrente depois. Aqui do nosso leque simples com 3 correntes, tá? Lembrando que se sua corrente é muito larga, pode colocar só 2 aqui que não vai influenciar, tá bom? Faz aí um pedaço, dá uma olhadinha, se não tá emborcando nada a sua parte redonda, que tem que ficar certinha, bem assentadinha a parte redonda, não pode emborcar, tá? Então, aqui é 5 pontos, a corrente, o leque, a corrente, 5 pontos. Trabalha toda essa sequência aqui na parte redonda, aqui na parte da frente. Quando chegar aqui na outra marcação, se você achou que é interessante marcar, o primeiro e o último pontinho aqui onde pulam só, amarra um fiozinho aí, ou coloca um marcador... ou coloca um grampo. Eu vi uma professora aí colocar grampo de cabelo, achei interessante. É que eu não lembro o nome dela. Mas ela faz umas bases. Eu não vou falar aqui pra mim não falar errado, tá bom? Mas se eu lembrar em outro vídeo, eu falo pra vocês. Ela usa grampo de cabelo pra fazer marcação, assim, de aumentos, tá? Se eu lembrar, eu falo em outro vídeo, tá? Porque eu me inscrevi no canal dela, mas agora no momento me deu um branco, tá? Então, faça aí os seus 5 pontos, o leque com corrente de intervalo. É só fazer correntinha de intervalo entre o leque e eu já volto com vocês. Trabalhei aqui meu último espacinho usando correntes de intervalo. Agora, na parte reta, que são esses 6 espacinhos, vão ser o leque sem nenhuma corrente de intervalo, tá bom? Igual eu fiz do outro lado. Então, eu vou fazer minha sequência toda aqui de 5 pontos e o leque sem corrente de intervalo. Chega aqui no final e volto com vocês, porque aqui vai ser um pouquinho diferente, que a gente vai dar a volta aqui para fazer o acabamento já na entrada do pé do vaso. Trabalhei meu último leque aqui, ó, no espacinho. Vou pular um pontinho aqui, vou fazer só 2 pontos altos. 1, 2, que o último é aqui em cima da corrente, aqui, ó. Agora, aqui, eu vou virar meu trabalho assim. Vou fazer 2 correntes
que equivale a um ponto baixo. Nesse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ó, já ficou uma curvinha certinha, bem bonitinha aqui. Nessa argola de correntes aqui, de 3 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Aqui é muito importante ficar soltinho, assim, para não encolher o trabalho. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá bom? Porque se você colocar 3 pontos, ele vai começar a dar babado, tá? Aqui onde tem esse ponto alto, eu vou fazer 2. Ó, vocês notam que a gente tá trabalhando na lateral das carreiras. Então, cada espacinho desse aqui, aonde tem o ponto alto, aonde tem a argola de corrente, ponto alto e argola de corrente, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada espacinho desse. Então, aqui nessa lateral, até chegar nas 3 correntes aqui, ó, eu trabalhei as 2 correntes que equivalem a um ponto. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Viro o meu trabalho novamente, sempre vira o trabalho. E quando ele começar a ficar pesado assim, apoie em algum lugar. Ou trabalhe apoiado na mesa, porque senão o crochê começa a ficar torto. Se você trabalha com crochê no colo, coloque um travesseiro ou uma almofada no colo, para você apoiar o seu crochê se ele estiver pesado, para não entortar o seu trabalho, tá bom? Então, depois que você trabalhou, vira novamente. Faz 2 correntes, você trabalha 2 correntes de intervalo. No mesmo lugar, você põe um ponto baixo. Porque daí fica a sua quina quadradinho, ó. Pode ver que o trabalho vai ficando todo quadradinho. Todo bonitinho, tá bom? Os detalhes são muito importantes no acabamento da peça, tá? Aqui, ó, onde tá a abertura, tá vendo? Deixa eu arrumar aquele aqui, que ele já tá grande. Aqui onde tá a abertura, ó, a lateral do encaixe, nós vamos trabalhar entre os pontos, tá? Deixa eu soltar meu fio aqui, que meu tapete prendeu ele. Nós vamos trabalhar entre os pontos. Eu vou colocar a agulha aqui, ó, dentro do ponto. Por quê? O meu ponto é larguinho. Se eu trabalhar nas correntinhas, ele vai começar a dar babado. Então, o importante aqui é você ou usar uma agulha maior, ou se seu ponto é muito arrochadinho, pode trabalhar pegando as alcinhas da corrente. Mas eu trabalho entre os pontos, ó. Entre cada ponto alto, eu abro, tá vendo? No meio do ponto alto, eu faço um ponto baixo por toda essa base aqui, ó. Cheguei aqui na corrente, que tem uma corrente aqui, eu faço um ponto baixo. E entre os pontos altos, eu vou fazendo ponto baixo, ó. Aí, vai ficando um acabamento bem bonitinho, vai ficando bem certinho a nossa peça, tá? Então, eu vou trabalhar assim até chegar aqui, ó. E antes de fazer a curva pra pegar a parte crua aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, trabalhei todos os meus pontos baixos aqui na parte reta, ó. Aí, eu vou fazer a parte da entrada, eu vou virar o trabalho, eu vou sempre virando o trabalho, tá? E apoiando esse trabalho em algum lugar. Ó, tá vendo aqui onde a gente fez o leque pra iniciar o lilás? Aqui onde tá esse leque, eu vou fazer só um ponto baixo, tá? Vocês vão entender na próxima carreira por que eu fiz só um ponto baixo. Pra quando fazer a segunda carreira, ele ficar bem quadradinho aqui, tá bem acabadinho. Aqui onde começou a parte cru, já tem os pontos altos aqui do leque, tá vendo? Tem 3 pontos, eu vou seguir com 3 pontos baixos e um ponto no intervalo. 3 pontos baixos, ponto sobre ponto, aqui não tem segredo nenhum nessa parte. E quando tem uma corrente, um ponto baixo. Então, eu vou dar a sequência aqui nessa parte crua aqui pra gente fazer o acabamento, assim, 3 pontos baixos e um na corrente. É só dar a sequência de ponto sobre ponto. Quando chegar aqui, ó, nesses 3 pontos, nesse último ponto aqui, eu volto com vocês pra gente iniciar o outro lado. Cheguei aqui, trabalhei até o terceiro ponto aqui, ó. Quando chegar naquele ponto alto aqui dos 3 pontos, eu vou trabalhar só um ponto baixo aqui. Vou virar meu trabalho. Aí, aqui já tem a parte reta. Eu vou entre os pontos, esse bloquinho de 3 pontos altos. E vou dar sequência aos pontos baixos, ó. Fica quadradinho, tá vendo? Você vai ficar mais quadradinho ainda na segunda carreira, tá? Que nós vamos fazer de acabamento. Que aqui vão ser só 2 carreiras de acabamento. Então, eu vou dar a sequência aqui igualzinho eu fiz do outro lado. Aonde tem corrente, um ponto baixo. E entre os pontos altos, ó. Você trabalha na correntinha aqui, ó, na base de corrente, só se o seu ponto for bem apertadinho, tá? Porque senão começa a embabadar aqui a sua entrada do pé do vaso, tá? Mas eu aconselho você usar uma agulha maior pro seu trabalho ficar mais fofinho, assim, ó, mais fofinho, tá? Ficar mais certinho, mais bonitinho, mais fofo, não ficar muito duro o trabalho, tá? E vai chegar mais ao tamanho
da videoaula aqui, se o seu ponto estiver mais fofinho, tá? Porque se for muito apertado, a peça vai ficar bem menor. Então, eu vou dar sequência aqui, quando chegar aqui em cima, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto aqui, entre ponto aqui, ó. Vou virar meu trabalho. Agora ele tá grande, tem que virar devagarinho para ele não cair. Vou fazer 2 correntes de intervalo pra gente fazer a nossa quina bem quadradinha. No mesmo lugar eu faço 2 pontos baixos. Ó, ficou bem quadradinha. Aí você vai dando aquela sequência de cada espacinho, fazer os 2 pontos baixos, até a gente chegar ali para dar a sequência que nós vamos fazer nossa penúltima carreira do bico, tá? Falta só mais 2 carreiras pra gente terminar o nosso lindo tapete pé do vaso prático do Gui. Cheguei aqui nas 3 correntes aqui, ó, 2 pontos baixos, aqui tem um fiozinho para me arrematar depois. Aí ficou bem certinho, tá vendo? Bem bonitinha. Aí aqui agora eu vou dar sequência à próxima carreira. Deixa um fio aqui atrás para arrematar. Vou subir 1, 2, 3 correntes que equivale a um ponto alto. Vou vir aqui, ó, tá vendo? Tem 2 pontos aqui, mas esse ponto aqui é do leque, então você não faz ele, ó. Esse ponto aqui é do leque, o leque nosso, então segura ele aqui e faz só esse ponto alto, tá? Vai ficar 2 pontos por causa da corrente. Aí eu laço meu fio, vou vir aqui dentro do leque, vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tudo dentro do leque. Laço meu fio, ó, aqui onde ficou 1, 2, 3, 4, 5 pontos, eu vou pular só o primeiro, esquece esse ponto aqui, que esse aqui é do leque. Eu vou pular o primeiro, onde tinha 5, aqui vão ficar só 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Por quê? Você pulou o primeiro e o último. Então, é aquela sequência. 7, pulou o primeiro e o segundo, ficou 5. Pulou o primeiro e o segundo, ficaram 3, tá? Então, laço meu fio, venho pra dentro do leque e trabalho novamente os 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, vai ficando assim, bem bonitinho. Laço meu fio. Cuidado para você não confundir esse ponto. Esse aqui é o do leque. Então, você vai pular esse e vai para o segundo, do 5. E vai fazer os 3 pontos altos. Então, essa parte reta é toda assim. 3 pontos altos, 5 pontos dentro do leque. 3 pontos altos, 5 pontos dentro do leque. Até a gente chegar lá na marcação, aonde tem as correntes de intervalo, tá? Que a única diferença é que antes dos 5 pontos tem a corrente de intervalo. Então, eu vou fazer só essa parte reta aqui, usando esse padrão de 3 pontos dentro do leque 5. E já volto com vocês quando chegar aqui na marcação. Trabalhei aqui a minha sequência de 5 pontos e 3 pontos altos. Cheguei aqui na parte da marcação, onde tem corrente de intervalo. A única diferença aqui é que entre os 5 pontos vai ter a corrente. Uma corrente, 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, uma corrente de intervalo. E vou fazer meus 3 pontos aqui, em cima dos 5, pulando o primeiro e o segundo, tá? Depois que fizer os 3 pontos, corrente de intervalo novamente e faz os 5 pontos. Então, eu não vou repetir aqui com vocês, porque esse vídeo já tá super longo. Eu vou ter que dividir ele em 2 aulas, tá? E essa sequência aqui, tem só corrente de intervalo na parte todinha, na parte redonda aqui onde tem corrente de intervalo, vocês vão colocar. Quando chegar aqui na marcação, faz o último com corrente de intervalo, vira o trabalho e as próximas que não tem corrente, segue a sequência igualzinho ao outro lado. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, trabalhei usando aquele motivo de 5 pontos e 3 pontos em cima aqui dos 5. Fiz meu último motivo, laço meu fio. Aqui é o nosso ponto, do leque, ó. Vou pular esse ponto aqui, vou vir nesse, vou fazer um ponto alto.
E aqui onde tem as 3 correntes também, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar 2 pontos igual fizemos do outro lado. Do outro lado a gente subiu 3 correntes e fez um ponto, né? Viro o meu trabalho para fazer o mesmo acabamento aqui, que vai ser a segunda carreira do nosso acabamento, tá? Virei. Fiz 2 correntes que equivalem a um ponto baixo. Nesse ponto alto aqui eu vou fazer um ponto baixo. Repetindo o que eu falei na carreira anterior. Se seu ponto é muito apertado, use uma agulha maior, tá? Porque se a gente colocar muitos pontos baixos aqui, vai ficar com babado a sua peça, vai começar a entortar. Fiz aqui um ponto baixo, aqui são as 2 correntes aqui da carreira de baixo, aqui também tem um ponto baixo. Então, eu vou fazer agora ponto sobre ponto, ó, usando todos esses pontos baixos da carreira de baixo, ó, da carreira anterior, né? Vou seguindo aqui, você pode ver com as 2 correntes que nós fizemos, fica bem quadradinho aqui, ó. Aí, a gente vai andando com pontos baixos, até chegar lá do outro lado, pra gente fazer a nossa última carreira, tá? Ó, cheguei aqui no último ponto baixo, fiz minha base, ficou bem bonitinha. Minha base ficou bem bonitinha aqui, ó, seguindo ponto sobre ponto. Cheguei aqui nas 2 correntes da quina, então aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, para fazer a nossa quina bonitinha, ficar bem quadradinha. Viro o meu trabalho, você sempre vai virando o seu trabalho para não ficar torto, tá? Vou seguir aqui, ó, ponto sobre ponto, por todos esses pontos, até chegar aqui, ó, perto dessa curvinha aqui. Quando chegar aqui perto dessa curvinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, na parte reta aqui do encaixe, cheguei aqui faltando um ponto pra gente virar. Esse ponto aqui, ó, que eu peguei aqui na base de ponto alto, na parte, perto da parte crua aqui, esse ponto é da parte do encaixe. E esse ponto é dessa parte reta aqui. Então, eu vou pular esse ponto e o primeiro ponto da base reta aqui. Tem que pular esses 2, que é pra ficar bem quadradinho, ó. O último ponto aqui da parte reta eu vou pular e o primeiro ponto da parte reta onde encaixa. Então, eu vou fazer meu ponto baixo aqui. Quando você virar o seu trabalho e começar a fazer os pontos baixos aqui, ó, você já vai perceber que aquela curvinha ali ficou bem retinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer ponto sobre ponto por uma distância aqui. Aí, conforme você coloca lá, ó, como fica bem quadradinho, tá vendo? Fica bem quadradinho, não fica aquele negócio assim arredondado. Se você pular o último ponto daqui e o primeiro dessa base, ele fica bem quadradinho, bem certinho. Tá bom? Sua peça vai ficar bem bonitona, tá? Agora, eu vou seguir fazendo ponto, vou explicar aqui, né, pra vocês, ponto sobre ponto. Quando chegar no último ponto aqui, ó, dessa parte do encaixe, que é esse ponto aqui, ó, nessa parte roxa, nesse bloquinho roxo, eu vou pular esse e vou pular o primeiro aqui da parte reta. Então, eu vou fazer esses, vou pular esses 2, vou pular esse e esse. Então, quando chegar aqui perto desse, eu volto com vocês. Para você entender bem aonde a gente vai pular o ponto, tá vendo? Esse último ponto aqui é em cima desses pontos aqui na parte cru. É o último ponto aqui em cima na parte cru. Então, você vai pular esse daqui e o primeiro lá da parte reta. Você vai pular 2. Já vai direto, não deixa folgado entre um ponto e outro, aí já vira seu trabalho. Porque daí vai ficar igualzinho o outro lado, bem quadradinho assim, o encaixe, tá? Vai ficar bem caprichado. Então, eu vou fazer aqui, igualzinho eu fiz lá do outro lado, ponto sobre ponto. Na correntinha aqui da quina, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vou fazer ponto sobre ponto aqui. Quando chegar mais ou menos aqui, eu volto com vocês. Porque é igualzinho lá do outro lado, tá? Cheguei aqui, ó, em cima do último ponto baixo, ó, na parte de cima. Tem essas 3 correntes que a gente iniciou, tá? E tem um fiozinho aqui, ó, eu vou deixar ele aqui atrás para arrematar. Nessas 3 correntes, eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, que é para já dar o acabamento aqui também. Viro o meu trabalho e vou dar início à última carreira, ok? Aqui na última carreira, a gente já vai laçar o fio, já vai direto para o primeiro ponto alto aqui do 5. Então, você vai pular esse daqui, já vai direto para o primeiro ponto alto aqui do 5. Já vai começar com ponto alto deitadinho aqui.
Uma, duas, três correntes. Vou fazer um picô aqui, ó, pegando esses dois fiozinhos e fazendo um ponto baixo. Laço meu fio, vou pro próximo ponto alto, faço meu ponto alto, uma, duas, três correntes. Vou pegar esses dois lacinhos aqui e vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer esse ponto alto com picô nos 5 pontos altos. 3 correntes, pego esses dois lacinhos e trabalho um ponto baixo. Quando eu trabalho ponto baixo, vocês percebem que eu pego aqui, ó, no picô e puxo, para ficar mais fácil. Vou trabalhar aqui mais um, 3 correntes, pego esses dois lacinhos e puxo um ponto baixo. Agora, eu trabalhei aqui no último. Ok? No último, a gente não precisa trabalhar ponto baixo, o picô. A gente já vai direto aqui, ó, tá vendo os 3 pontos aqui onde a gente fez? Direto aqui já faz um ponto baixo, tá? Laço meu fio, já vou direto pro primeiro ponto alto aqui do próximo motivo. Então, aqui nós ficamos com 4 picôzinhos. E já vou trabalhar igual, 3 correntes, pego esses dois lacinhos e puxo um ponto baixo. Ó, segura aqui e puxo ponto baixo, fica bem mais fácil. Faço ponto alto, 3 correntes, venho aqui, pego esses dois lacinhos e puxo ponto baixo. Então, eu vou fazer usando esse padrão por todo a minha parte reta aqui, até chegar lá perto da marcação. Que na marcação, a única diferença é que vai ter correntes de intervalo, tá? Então, eu vou fazendo assim, ponto alto com picô, ponto alto com picô, até a gente ficar com 4 picôzinhos. Quando você ficar com 4, o último ponto aqui é sem picô, você já vem aqui no meio desses 3 pontinhos aqui, onde a gente foi diminuindo, diminuindo, ficou 3. Prende seu ponto baixo, já laça o fio e já começa novamente o motivo com picô, tá? Então, você vai trabalhar assim por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Quando você trabalhar 6 motivos com picô, eu volto com vocês aqui nessa parte aqui pra gente dar continuidade na parte redonda do nosso pé do vaso. Trabalhei aqui meus 6 motivos, ó, já cheguei perto da marcação onde tem corrente de intervalo. A única diferença é que quando chegar aqui, você vai prender o ponto baixo aqui nos 3 pontos, no meinho, né? Vai fazer uma corrente e vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que entre os picôs vai ter uma corrente de intervalo. Sobe 3 correntes, pega esses dois lacinhos aqui e prende o ponto baixo, tá? Faz mais um ponto alto, 3 correntes, pega esses dois lacinhos e prende o ponto baixo. Eu vou fazer esse motivo aqui com vocês, só para não ficar nenhuma dúvida. É igualzinho. Todos os motivos da parte redonda que tem correntes de intervalo vão continuar tendo a correntinha de intervalo, tá? Que é para não emborcar o nosso trabalho. Fiz meu último ponto alto aqui, ó. Os 4 picôzinhos. Faço a corrente de intervalo antes de eu prender aqui no meio dos 3 com o nosso ponto baixo. Faço novamente a corrente e dou início na sequência aqui, tá? Então, todos esses motivos que tem corrente de intervalo, até chegar aqui, ó, perto da próxima marcação, eu vou trabalhar com a corrente de intervalo, vou dar a sequência sem corrente de intervalo, igual eu fiz do outro lado, e venho com vocês aqui pra gente já finalizar o nosso trabalho. Cheguei aqui no final, fiz meu último motivo com os 4 picôs, meu último ponto alto aqui sem o picô, e aqui, ó, nessas 2 correntinhas aqui onde eu iniciei o ponto baixo, eu vou puxar um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente, vou cortar meu fio. Vou cortar meu fio aqui, ó. Vou travar essa correntinha, dar uma travadinha nela aqui. Vou andar com essa correntinha, deixa eu procurar aqui minha... Eu dei uma limpada aqui na minha mesa e guardei minhas coisas. Agora eu não sei onde eu coloquei minha agulha de tapeceiro. Mas eu vou passar aqui esse fio, ó, por alguns fiozinhos aqui. Pode ser com agulha de crochê mesmo, de repente você não tem agulha de tapeceiro aí, tá? E vou arrematar ele. É que com agulha de crochê é um pouquinho mais difícil, mas dá pra fazer também, tá? Com muita paciência e muita calma, é que o fiozinho enrosca aqui. Vou pegar minha outra agulha pra mostrar pra vocês como que funciona, peraí.
Eu tenho usado muito essa agulha aqui, ó, que às vezes até vocês têm aí, mas não tem muita utilidade pra ela. A agulha de tapeceiro serve, essa aqui também serve, ó. É a agulha pra fazer tapete amarradinho, acho que chama esmirra, se eu não me engano. Mas se você procurar como... E ela é baratinha, tá? É bem baratinha, preço de agulha de crochê. Pelo menos foi isso que eu paguei, né? E nesses sites, tipo da China, esses sites que a gente compra bastante coisa, na Shopee deve ter, nesses sites assim, deve ter essa agulha e não é caro, tá? Ó, ela tem um ganchinho, tá vendo? Você coloca aqui, ó, passa aqui onde você quer passar seu fio, tá vendo? Aí ele tá com um ganchinho aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com um ganchinho. Conforme você passou o ganchinho pra lá, você puxa, ele fecha, tá vendo? Ele já puxa o seu fio sem fazer nenhum enrosco, ó. Você passa todo o lugar que você quer passar, vai até o final com ele. Conforme você puxa, ó, tá vendo? Ele fecha, ele abraça o seu fio e traz o fio aonde você quer. Você abre esse fio aqui no meio, 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Pega qualquer perninha de fio aqui, ó, do ladinho, ó, qualquer pontinha aqui do ladinho, passa um desses fios e faz o nozinho. Se você usa cola, essa é a hora de você dar um pinguinho de cola. Você faz um nozinho bem leve para não franzir o trabalho. O segundo nozinho mais apertadinho e o terceiro mais apertadinho ainda. Pode cortar. Arremata todos os fios. Eu já arrematei, acho que a maioria. Essa tesoura aqui também não tá cortando nem. Tá. Eu já arrematei a maioria dos fios. Só tem esses fiozinhos aqui pra arrematar, ó, desse lado aqui. Aonde acabou meu fio aqui, eu amarrei outro. E esse aqui da pontinha. Vou arrematar aqui. Vou tirar a câmera do suporte pra mostrar pra vocês o tanto que tá lindo esse tapete, tá bom? E finalizar esse vídeo com vocês. Que eu fiquei muito feliz de ensinar essa peça, tá? Do jogo de banheiro, que vai ser o jogo de banheiro prático do Gui, tá bom? Gente, olha o tanto que ficou linda essa peça. Olha que peça, mas nem tirei meu suporte daqui, tá aqui, ó, meu suporte de cano de PVC que eu gravo pra vocês. Olha o tanto que ficou linda essa peça. A entrada do pé do vaso ficou bem bonitinha, ó. Ficou bem certinha, bem quadradinha. E eu falei que no final do vídeo eu ia falar as medidas, tá? A quantidade de material eu vou colocar na descrição do vídeo. Se você não sabe procurar a descrição do vídeo, é fácil. Aí no título, ó, tapete, pé do vaso, prático do Gui. Do lado do título tem uma setinha bem pequenininha, bem no cantinho assim do título, uma setinha bem pequena. Você clica nela, já vai aparecer toda a descrição do vídeo. Quanto que eu gastei na florzinha, quanto que eu gastei no verde, quanto que eu gastei de cru e quanto que eu gastei do lilás escuro, tá bom? O peso, né, total. E a medida aqui, ele ficou... Vou medir pra vocês de novo, porque eu não tô lembrada, mas eu vou medir e vou passar a medida dele, tá? E a altura e a largura e do tapete também, porque eu falei que no final do vídeo eu ia passar a medida do tapete, porque o tapete eu faço com 2 carreiras a menos, lá da videoaula do Gui, tá? Eu faço com, aqui ó, 4 carreiras no cru, 4 carreiras antes do bico e as 5 carreiras, igualzinho eu fiz a estética desse daqui, tá? E eu faço no tapete também, a quantidade de carreiras, tá? Porque o meu ponto é muito largo, senão o tapete fica muito grande e pra mim não compensa vender aqui muito grande, tá? Minhas clientes gostam de tapetes assim, o tamanho ideal, tá? Não muito grandão, tá bom? Então, eu vou tirar a medida e já volto aqui com vocês, tanto do pé do vaso quanto do tapete, ok? O pé do vaso, ele ficou 48 por 63, de lá da pontinha até a pontinha aqui do picô, ele ficou por 63, tá bom? Eu não gosto dele muito curto aqui não, porque não dá nem pra pessoa, se tiver um pé maior assim, não dá pra colocar o pé na hora que tiver no vaso, né? Porque o importante é a pessoa colocar o pé pra não colocar o pé no chão e ficar bem bonitão lá no banheiro. Eu vou colocar uma foto do jogo de banheiro completo, quando tiver já todas as peças, vou colocar lá no meu Instagram, pra vocês poderem tirar print e como que eu digo? Se inspirar, tá bom? Aí no meu jogo de banheiro, tá? E agora eu vou medir o tapete, já mostro pra vocês a medida do tapete, ok? Coloquei o tapete aqui em cima do pé do vaso, ó, tá até aparecendo a pontinha ali. Ele ficou 48 por 70, tá? Ele ficou uma medida ótima, 70 por 48, tá bom? Muito obrigada a todos
por assistir a minha aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas, tá bom? Para incentivar aqui, porque toda vez que eu vejo um comentário de vocês, eu vejo que tem mais inscritos, eu vejo o joinha que vocês deixam aí para mim, me incentiva muito a gravar mais aulas para vocês e vem muita coisa bonita por aí, tá? Então, se você não é inscrito ainda, tá aí embaixo aí, inscreva-se. Só clicar, você não vai pagar nada, não vai acontecer nada. Você só vai estar inscrito e vai me ajudar aqui no meu canal, tá bom? Deixa o joinha também, que é muito importante, e um comentário aí se você gostou dessa aula, tá bom? Muito obrigada a todos, fiquem em paz e até a próxima.